Os chamados vírus emergentes têm se tornado um desafio de saúde pública global nos últimos anos. O professor José Luiz Modena, que coordena o Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes do Instituto de Biologia da Unicamp, explica que as doenças causadas por vírus emergentes são aquelas até então desconhecidas. Há também o conceito de vírus reemergentes, aqueles conhecidos e controlados no passado, mas que retornaram agora, causando grande preocupação aos seres humanos. Exemplos de doenças causadas por vírus emergentes e reemergentes são a Covid-19, a febre do Oropoche, o Mpox e a Zika vírus. No geral, é um vírus que está sendo introduzido em que aquela população que está sendo exposta àquele vírus não tem um histórico de infecção e uma imunidade pré-formada contra ele. Então são vírus que a sua introdução pode eventualmente ter um impacto muito grande em termos de saúde, né? De mortalidade, de complicações clínicas, porque as pessoas tendem a não ter uma resposta protetora pré-formada, uma memória imunológica pré-formada contra aquele vírus. Qual o potencial de emergência para vírus? É enorme, porque a diversidade de vírus nesse planeta é muito grande, né? Basicamente, todos os seres vivos desse planeta são infectados com seus vírus, né? Então, se a gente já vê que a vida é muito diversa, a virologia, o mundo dos vírus, a virosfera também, a diversidade é enorme, né? E quais são aqueles vírus que têm um potencial grande de, por exemplo, vir infectar humanos? Geralmente, vírus que estão circulando em animais que são mais semelhantes da gente. Então, geralmente, animais de sangue quente. Então, assim, existe uma grande diversidade de vírus que até então circulam na natureza e que até então não infectaram humanos, mas que tem um grande potencial de infectar humanos, tá? Alguns estudos trazem números como assim, 500, 700 mil espécies de vírus que a gente ainda não conhece e que eventualmente tem a capacidade de infectar humanos. Nesse cenário que é um pouco assustador, eu sei que é, e às vezes esses números são um pouco superestimados. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade de seres vivos desse planeta. E a região amazônica é a região mais pujante em termos de vida que a gente conhece no mundo inteiro. Então lá existe uma grande diversidade de vírus. E, consequentemente, o Brasil é um dos países que tem a maior diversidade de vírus já catalogada até então, que a gente conhece, tá? Então, a região amazônica e o Brasil como um todo é apontado como uma região de hotspot, uma região com uma probabilidade grande de emergir novos vírus. Historicamente, a gente observa que a maior parte desses vírus que emergiram, que tiveram muito impacto em saúde humana, a emergência não aconteceu necessariamente no Brasil, né? A gente vê muita coisa do Sudeste Asiático, e isso está muito impactado, porque assim, a diversidade lá também é muito grande, e a população que vive naquela área é muito grande, com hábitos de vida que facilitam e aproximam o contato desses vírus que estão circulando na natureza com o homem. O Brasil está vivendo um momento agora em que a gente está impactando mais pelo aumento da população, pela atividade econômica, a gente tem impactado muito áreas florestais, né? Incluindo aqui no Sudeste brasileiro, mas também no Norte, principalmente na região amazônica. Isso tem aumentado a probabilidade de emergência de novos vírus. E aí na região amazônica a gente tem vários vírus com potencial emergente grande, tá? O Oropoche é um deles, mas tem outros. Um outro que é importante mencionar é o vírus Maiaro. Tanto o Oropoche como o Maiaro são vírus que são transmitidos por um vetor, artrópode, no caso, né, inseto, tá? Esses vírus são preocupantes, por quê? Porque são vírus que têm a capacidade de infectar seres muito diferentes, como um humano, um primata, um bicho preguiça e um mosquito, uma mosca, né? Então ele tem uma capacidade de infectar, provavelmente de reconhecer receptores e infectar em seres muito diferentes. Então isso aumenta a chance eventualmente de um vírus novo desse tipo vir a ser capaz de infectar humanos. A gente tem vírus emergentes eventualmente transmitidos pelo ar, transmitidos por alimento contaminado pela via fecal oral. Um vírus emergente que aí causou uma pandemia gigantesca que chamou a atenção foi o SARS-CoV-2, né? Então os coronavírus
é uma família de vírus, onde a gente tem uma diversidade de vírus com probabilidade de causar doença emergente muito grande. Mas não só os coronavírus. Então a gente tem outras famílias virais em que a gente tem, e a OMS elenca, como agentes com potencial de se disseminar e causar doenças emergentes de grande impacto em saúde pública nos próximos anos. Um deles é o vírus Nipah. Então, o vírus Nipah, ele é um paramixovírus, ele é parente distante de um vírus super comum no mundo, que é o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que causa uma infecção muito grave na infância, que é um vírus que circula principalmente em morcego, em algumas espécies de morcego, principalmente na Índia, e que, quando infecta humanos, causa uma doença muito grave, né, com uma taxa de mortalidade muito alta, que pode chegar aí de 10% a 30% das pessoas infectadas. Então, ele é um vírus que está sendo monitorado e que a Organização Mundial de Saúde monitora de perto, porque ele é um vírus com potencial realmente de se disseminar e causar um impacto em saúde pública muito grande.